Bem-vindos a mais um Subject Podcast, o seu podcast de RPG Escola Velha na Terceira Terra. Estou aqui eu hoje, Felipe Nerdcore, com mais dois ilustres convidados para falar de um RPG mais peculiar que eu joguei na minha infância, na minha época que eu era criança pequena aqui em Belo Horizonte. Estou com conexão no Rio de Janeiro falando com o Debor. Salve galera, aqui é o Debor do Holocast. E o Romani. Opa, quem que tá falando é Romani. São Paulo, não é isso? Isso, exatamente, de São Paulo. Também um jogador de Castelo Falkenstein. É isso aí. Mas começa contando então aí, Debor, como que você conheceu o sistema, o que você jogou dele, Na verdade, eu não joguei tanto assim o Castelo Falkenstein, mas eu gostava muito do sistema, embora nem tanto da ambientação, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Então, como alguns dos ouvintes mais antiquados devem saber, eu estudei em Campinas, na universidade, né? Então, ali foi justamente na época do boom do RPG do Brasil, e eu conheci dúzias de sistemas diferentes. Um belo dia, um colega me apresentou o tal do Castelo Falkenstein, né? RPG que você jogava com cartas em vez de dados, porque afinal de contas, cavaleiros não jogam dados. Uhum. É isso aí. E eu fiquei muito interessado na mesma hora. Eu achava algumas coisas estranhas, entretanto, né? O fato dele misturar elementos muito fantásticos com cenários steampunk, né? Eu já não gostava, por exemplo, de Shadowrun, e passei a não gostar também de certos aspectos do Falkenstein. Mas, no frigir dos ovos, cara, é um jogo fantástico, com um sistema fantástico, né? Aquele negócio de você fazer o diário dos personagens, para já ir entrando no clima da coisa, na época, né, em que o Vampire começou, também, isso é assunto aí do podcast anterior, do APC que a gente gravou e tal, isso dava margem ao que vocês podem imaginar, aqueles diários com dúzias de páginas e tal, e o mestre sempre falando, cara, não precisa de tanto, só 2 ou 3 parágrafos por entrada, se tanto, etc. E, enfim, foi o começo, apesar de ser meio esquisito, né? Porque todo mundo é acostumado com aquele esquemão D&D velho, AD&D velho, ou GURPS, aquelas coisas técnicas de você contar cada ponto, de você buscar aquela desvantagem melhor para construir seu personagem. E eu posso dizer que talvez o Falkenstein foi o primeiro RPG Rules Light que eu joguei na minha vida. É verdade, a criação do personagem era bem dinâmica, assim, né? Você tinha alguma compensação que você tinha que fazer, né? Então você podia ser um cara muito rico, você podia ser o rei da Escócia lá, mas você ia ser um velho doente, né? Você tinha algum equilíbrio lá pra você não abusar das regras, né? Não mantiquinizar demais. Mas essa liberdade de criação do personagem, assim, com a ficha mais dinâmica, com o controle narrativo um pouco mais no domínio dos jogadores, né, era um jogo bem diferente. A minha turma não curtia muito, a gente tinha um mestre que comprou o livro, mestrava pra gente, e eu era dos que mais gostava do cenário, né, justamente pela essa dinamicidade aí de você soltar a carta certa na hora certa, né, e ter um pouco mais de domínio, criar um personagem um pouco mais livre, né, acabava que sempre caindo em outro estereótipo que a gente vinha sempre jogando na D&D, né, então sempre tinha um paralelo entre o que você fazia lá com alguma coisa da D&D. A gente, naquela época, não conseguia distrair muito ainda, né? Tinha uma galera que não gostava dessa história das cartas, né? Que dizer que era muito metajogo, você sabia exatamente o que ia tirar, quando ia precisar, mas, cara, na boa, não é assim tão diferente de qualquer outra coisa, qualquer outro sistema. E você, Romani, como que você foi introduzido ao mundo steampunk fantástico de Castelo Falkenstein? Então, cara, foi, por incrível que pareça, foi pela Dragão Brasil mesmo, que foi, assim, era uma época assim que eu estava começando a mestrar, e eu vi uma resenha, assim, na época eu achei assim, interessante sobre o RPG e procurei ir atrás. Aí, no caso, eu adquiri um exemplar do jogo, foi no quinto Encontro Internacional de RPG, que aconteceu em 98, acho que 99, uma coisa assim, que não foi mais
Ibirapuera, foi numa marquise. Foi o primeiro fora da Ibirapuera, não é isso? Exatamente. E aí eu também fui no próximo encontro que o convidado internacional foi o Mike Pondsmith, que inclusive foi interessante, que foi organizado um live action assim, de Castelo Falkenstein nesse evento. Foi bacana. O pessoal fala até hoje desse live. Né? Eu não tive a oportunidade de participar não, mas eu também fiquei sabendo que foi bem interessante. Então foi basicamente assim que eu descobri o jogo. Aquele foi o último encontro de RPG em Ibirapuera, né? Quer dizer, o quinto foi o primeiro encontro de RPG fora do Ibirapuera, não é isso? Fora da Marquise de Ibirapuera. Aí foi, se eu não me engano, foi no museu que tinha, era no Ibirapuera também, mas era um museu ali próximo, e depois no ano seguinte, que foi o convidado especial, que foi o Mike Pondsmith, que foi o criador do Castelo Falkenstein, aí foi no Galpão Fábrica na Barra Funda, em São Paulo. A partir daí que foi os próximos encontros, eles passaram a ser no Mart Center. Então, eu acho que eu fui no terceiro. E depois eu fui no primeiro do Mart Center, pra achar uma porcaria. Mas aí, você chegou a ver a palestra do Pondsmith? Não cheguei a ver. Eu não consegui chegar a tempo. acabei perdendo. Cara, agora é impressionante, tanto que os anos 90 eles eram um boom de RPG, né? Porque hoje em dia você tem um RPG alternativo como esse que era o Castelo Falkenstein, diferente, né? O cenário era diferente, as regras eram diferentes. Você tem inclusive uma versão traduzida aqui no Brasil. Pô, isso é impressionante. Reforça o tanto que o RPG era a bola da vez dos anos 90, né? Eu tenho uma teoria a respeito disso. Eu até comentei no APC de Vampire, que eu gravei, né? Nos anos 90, você estava começando a ter um acesso à internet um pouco mais espalhado pelo país. Você tinha um plano real que estava funcionando bem, um dólar que estava muito barato, você tinha as pessoas começando a entrar em contato com coisas como a Amazon, por exemplo, você tinha a Devir, aproveitando até o fato do dólar estar barato, trazendo muita coisa, os encontros eram maiores, então era toda uma gama de situações que contribuía para você ter esse boom do RPG, para essa coisa acontecer. Você estava na época de ouro, por exemplo, do Mirk, do ICQ, então as pessoas estavam trocando ideia pelo país inteiro, você tinha as primeiras revistas especializadas de RPG, assim, que ficavam por vários meses, sabe? Então, era aqui, ou era nos anos 90 ou não seria nunca. E teve outro engraçado que eu escutei outro dia, que você me fez lembrar aqui, o Debor. O pessoal fala assim que qualquer nova tecnologia que surge, né, a primeira coisa que o nerd tenta fazer é dar um jeito de jogar RPG através dela, né? Isso na época que isso na época que surgiu o Google Wave, cara, os primeiros grandes trends os primeiros grandes waves, as primeiras grandes ondas que surgiram no Google Wave, era de gente jogando RPG, criando aplicativo de rolar dado, testando a mesma coisa com o Microsoft Surface, a mesma coisa nessas tecnologias, né? Como fazer para jogar. E nessa época, com essas tecnologias novas de comunicação, não só para jogar RPG, mas até para falar de RPG, falar sobre, ter acesso à informação, a porta que isso abriu, né? A gente viveu essa abertura de portas, uns mais que os outros, né? De ter conhecimento com um punhado de coisa entrando, acesso a essas coisas, viajar para o exterior, né? Antes era uma coisa de louco, hoje você viaja, você passa o final de semana no exterior tranquilamente, né? Você compra dólar dentro do shopping, cara. Não existia nos anos mais para trás, no final dos anos 80, né? Era outra realidade que a gente tinha. Em comparação com a geração Xerox, né? Que quando a gente veio, caminho muito, muito longo mesmo. Mas assim, o que mais chamava atenção para vocês, que o Debor já deu a deixa aí, né, no sistema, eram as regras, jogar com baralho, a gente pode falar um pouco delas, ou o cenário em si? O que atraía mais a vocês? Cara, eu, assim,
Eu digo que para mim, na realidade, eu acho que o livro, ele por inteiro foi assim, a sacada que o Michael Smith teve, né, toda a equipe da Talzora, de desenvolver esse RPG foi o seguinte: eles apresentaram um cenário muito rico e de quebra eles amarraram um sistema de RPG também junto. Então ele meio que você absorve ele por completo, não é tanto assim, você pega, agora eu só vou ler o cenário para eu entender e depois eu vou ver as regras e tal. Pelo menos para mim, assim, quando eu adquiri o livro, foi uma experiência totalmente nova, que eu, assim, devorei ele em 4, 5 dias, cara, porque estava tão gostoso de você acompanhar toda a aventura, né, do personagem, porque a mágica, eu acho que do livro, é mostrar essa parte romanceada, né, que é um cara que ele foi transportado magicamente para uma terra, assim, uma versão da terra, né, vitoriana, só que com magia, e ele passou a se tornar um herói lá, né, e a partir daí ele acabou desenvolvendo, entre aspas, né, o RPG, né, um jogo sofisticado para a corte do Luís II, né. Eu acho que toda essa parte de uma rua foi muito legal. Isso me lembra o conceito de personagem de um amigo meu, né? Ele era um oficial de Star Trek, né? Da nave estelar Enterprise B, do Capitão Picard, que por causa de um acidente de holodeck vai parar no mundo de Falkenstein. E ele, a princípio, ele acha que está numa falha de holodeck qualquer, mas depois ele descobre que ele realmente foi para lá. Muito engraçado. Pô, cara, que louco isso. O louco foi o GM, que tocou na hora. Pô, mas eu acho que eu teria topado. Se o cara não tivesse raio laser, alguma coisa assim, né? Tinha phaser, não. Qualquer outra coisa assim. Eu veio só com a roupa da época, que tinha sido replicada né, pela nave estelar. E tava lá no holodeck pra brincar de Inglaterra vitoriana e tal, e subitamente ele estava lá mesmo. Muito legal. E você, Deborah, a regra que era o top para você no cenário? Eu não, como te falei, eu não gostava muito de certos aspectos do cenário, tá? Não é dizer o cenário todo. O lance do Falkenstein de ser um mundo romântico, de ser um mundo vitoriano, steampunk, etc., eu achava do caramba. Mas a presença de magia eu achava do caramba. Mas dragões, anões, fadas, isso eu achava meio forçado. Mas, pô, entendeu? Eu não era o GM, então eu falava, cara, isso aí eu não gosto, mas paciência, a galera tá curtindo, vambora. E eu realmente gostei da maneira como até o Rodrigo falou, como o autor conseguia integrar a descrição do cenário com a descrição das regras. E você criava a regra para evocar aquele tipo de coisa que você queria simular no teu cenário. Tá? No meu grupo, a gente costuma dizer o seguinte, que tem um camarada que diz o seguinte, você não precisa ter uma regra específica para fazer roleplay. Porque você pode fazer roleplay com qualquer sistema de regras, isso aí é do grupo, isso aí é do jogador, do mestre. Mas quando o sistema é construído sob medida para um determinado cenário, é muito melhor. E esse aí, assim, é o caso explícito em Falkenstein. Cara, a interpretação do personagem, né? Você encarnar ele, o fato de você já... É o que a gente briga muito quando vai jogar D&D, quando vai dar Dungeons & Dragons na forma geral. Você pedir pro jogador seu fazer um background do personagem, é só para explicar um pouco de onde ele veio, quem são os pais, que cidade que ele veio, que tipo de coisa você gosta de fazer. Só isso de você colocar isso no papel e que isso era obrigatório dentro do cenário, né? Você criar a sua historinha que fosse de meia página, uma página, né? Já te deixa dentro do personagem muito mais do que os outros sistemas, né? Uhum. Eu tenho uma certa birra a respeito dessa coisa de background, né? Eu sacaneio muito quando vem um jogador qualquer falando que tal sistema é bom porque ele tem um personagem que tem não sei quantas páginas de background e tal. Não curto, tá? Porque o background é legal quando você consegue sumarizar em 3 parágrafos no máximo. Até porque o personagem é aquilo que acontece na mesa, a partir do momento que você começa a jogar as cartas, né? No caso do Falkenstein. E o Marcelo de Horda, Terceira Terra,
ele fala um negócio que eu acho muito correto. As regras do sistema de RPG, elas recompensam aquilo que um determinado grupo, um determinado mestre, recompensa aquilo que ele quer ver jogado, ele quer ver os seus jogadores fazendo. Então, por exemplo, se você tem um mestre que gosta de porradaria, que de certa forma está sempre construindo um oponente ou um monstro mais complicado, com um combo diferente e tal, ele vai estimular os seus jogadores a buscar a mesma coisa, a fazer combos eles também e tal. Se é um mestre que estimula, por exemplo, a produção de textos fora da mesa de RPG, para complementar o background do personagem, o jogador esperto, né, vai começar a escrever um monte de baboseira de ficção e tal, e vai mandar para o mestre por e-mail. Se é um cara que dá XP ou que dá qualquer outra coisa baseado na interpretação ou na imersão do jogador no personagem, então naturalmente o grupo vai começar a fazer isso. Então Falkenstein, a meu ver, ele escolhe um tipo de estilo e diz, olha, é isso aqui que eu gostaria que você fizesse com o jogo. Se você quiser fazer diferente, claro, o grupo é seu, divirta-se como você quiser. Mas seria legal se você fizesse isso assim, assim, assim. Na realidade o sistema ele permite, né? Ele te dá alguns estereótipos que você pode seguir, mas você é livre para você criar o seu próprio personagem. Mas eu acho interessante também mencionar que quando você desenvolve, né, você cria o seu personagem, na realidade você está criando um diário, né? Um diário de campanha. Além de você estar colocando então as características do seu personagem, o que ele é bom, o que ele não é. Você vai colocar também as pessoas que ele conhece, você coloca tipo objetos que ele gosta, as pessoas que ele odeia, as ligações de sociedades que ele pode fazer parte, e aí vai. E o sistema ainda te dá algumas perguntas básicas assim que, cara, é automático. Isso daí eu acho que eu apliquei umas 3, 4 vezes com os meus grupos. E, sabe, a cada pergunta que ia passando, cada vez ia estimulando mais e mais o background dos jogadores, sabe? Eu acho que isso é um ponto extremamente positivo, assim, a abordagem como eles fizeram para a construção do personagem. Sobre essa questão do background, eu tenho dois comentários rápidos aqui, só para deixar um pouquinho gancho para episódios futuros, para assuntos futuros, né? Eu acho assim, que tem algumas formas de você lidar com o background do personagem, principalmente quando você fala da parte de defeitos, né? Você premiar quando o jogador ele evidencia um defeito que normalmente está descrito na ficha dele, e isso pode gerar no caso de Savage Worlds, você ganha uma Bene para usar numa outra ação futura. Eu acho que isso é interessante, porque ninguém é perfeito. Eu acho que esse é um conceito. Os jogadores são muito Munchkins, né? Eles tentam fazer o cara mais combado, mais imortal, o cara que bate mais que todo mundo. Mas peraí, esse cara tem um defeito ainda. Esse cara gosta de tomar pinga todo dia à noite, sem tomar pinga, ele fica louco. E aí você começa a trazer os ganchos para a interpretação, né? Eu acho que o background com premiar o defeito traz o roleplay, é uma forma de incentivar, né? E para mim, até emendando o assunto aí, o outro comentário, era que eu encaro background em jogos que são mais pesados em número, né, como a cola que liga todos aqueles números. Então, se você criou um personagem, por mais combado que ele seja, por mais roubado que ele seja, mais diferente, mais nada a ver, né, que você criou lá, eu criei um anão mago, peraí, alguém ensinou a fazer magia. Quem que é esse cara? Peraí, esse cara era bom, era mal? São 2 ou 3 parágrafos que você vai explicar aquela zumba todo de número que você colocou lá e dá liga no seu personagem. Porque se você não for aquilo lá, você é só apenas um amontoado de números numa ficha. É o que dá cor no seu personagem. Eu acho que isso é importante. É lógico que você fica tendo várias páginas, porque eu não tenho saco de ler, nenhum mestre tem, mas uma explicação, você pode escrever às vezes para você e no começo do jogo contar a sua história para a mesa, né? Que aprendi com... eu sou um tripinho, aprendi, estudei no monastério, virei monge, aí depois eu peguei um multiclass aqui, viajei no mundo, aprendi a tocar música aqui com meus vários braços, virei uma banda volante, então eu sou um tripinho meio monge, meio bardo, né? Isso é uma história, você já tem o seu personagem ali. O que acontece? Naquela época eu não tinha a consciência que eu tenho agora, mas tipo, se eu fosse jogar Falkenstein hoje, o que eu faria?
eu anotaria uns 3, talvez 4 ganchos que eu gostaria de ver desenvolvidos em algum momento do jogo para o meu personagem, mas não entraria em grandes detalhes, não. Tipo, deixa eu ver aqui, por exemplo, o meu primeiro personagem de Falkenstein era um engenheiro escocês, tá? Então, naquela época, eu coloquei lá os detalhes de como ele tinha trabalhado na indústria bélica britânica, etc, etc. Cheguei até mesmo a desenhar, fazer uns croquis assim, de umas armas estrambóticas que o cara tinha criado, tá? Se eu fosse fazer isso com esse personagem hoje, com a cabeça que eu tenho de jogo que eu tenho hoje, eu deixaria isso mais ou menos indicado, tá? Que ele foi um cara que trabalhou na indústria bélica, etc. E aí eu sugeriria pro mestre, seria legal se a gente fizesse uma aventura em que aparecesse um NPC assim, mas eu deixo isso mais ou menos a seu critério, não vou prender muito o que aconteceu no passado do meu personagem, tá? Dessa maneira, o mestre tem uma certa liberdade para criar, por exemplo, um engenheiro rival, ou talvez um industrial que fez espionagem e aí arrasou a empresa para a qual eu estava trabalhando, ou qualquer coisa do tipo, e a gente vai, na verdade, contando a história na mesa. Entendeu? Isso não é uma tática exatamente de escola velha, então não sei se é apropriada para esse podcast, mas é um troço que eu aprendi em tempos mais recentes, e é algo que eu prefiro usar hoje em dia. É uma coisa que, aliás, eu uso nos meus jogos de Star Wars. Não sei se vocês acompanham, provavelmente não, o Play by Forum de Star Trek que eu estou mestrando, mas é uma tática que eu vou usar no episódio que está rolando agora, por exemplo, nas próximas semanas, então preste atenção lá. É interessante a tática, né? E até não exatamente essa sua tática aí, o Debord, mas eu estava mestrando ontem pro meu grupo, estava mestrando aquela aventura do Free RPG Day do Dark Sun, né? Sim. Que vem com as fichinhas prontas, né? E cada personagem tem uma historinha lá, os jogadores pegaram, escolheram só assistir e leram a historinha, né? Em determinado momento lá, os personagens, o meu irmão estava jogando com um Mu Barbarian e ex-gladiador, né? E eles chegam numa cidade lá, pronto, uma briga, uma confusão, destroem o distrito comercial da cidade nessa briga deles e são cercados por guardas, né? E os guardas falam, agora vocês estão presos aqui para pagar esses tragos que vocês fizeram, vocês vão servir de macaco de circo lá na nossa arena. A reação do meu irmão, ele está jogando aquilo por poucas horas, porque ele não fez a ficha, uma ficha pronta, mas o fato de ter uma história lá que escrevi, que ele tinha sido um gladiador glorioso nas arenas, não sei o que e tal, ele escrevendo que ele pegou um machado, pôs nas costas e falou assim, me aponte onde é a arena, e saiu andando em direção. Sabe, é o tipo de coisa, um salzinho que você, que o background com a atuação do jogador, trazer esses elementos indo e vindo, ou o próprio jogador ou o DM juntos, né? E enriquecer a história, contar uma história que não é só briga, descansa, briga, né? Claro, como eu disse, é importante você ter os ganchos, tá? No teu personagem. Mas hoje em dia, eu diria o seguinte, é menos por uma questão de gosto ou de estilo pessoal e mais por uma questão de tempo, né? Que hoje em dia, com todo mundo 30 e poucos, 40 anos na cara, em alguns casos, você tem cada vez menos tempo para jogar. Então, quanto mais dinâmico você conseguir, quanto mais dinamismo você conseguir injetar, tanto no processo de criação de personagem, quanto, no caso do mestre, na criação da campanha, tanto melhor. Tudo aquilo que te economizar tempo está valendo. E a gente comentou um pouco das regras aqui, eu fui mais jogador, né? Queria que o nosso mestre de plantão aqui, o Romani, falasse um pouquinho, que ele lembra das regras do cenário, mas como é que funcionava a questão de você não usar dados e usar baralho para resolver as ações, né? Então, na realidade, nós usávamos 2 baralhos, né? Era 2 baralhos separados, era um que era a mão da sorte mesmo e a outra que era assim, um baralho para magia, né? Você podia descartar as cartas e você fazia o teste assim para ver se você passava ou não.
cada naipe de característica que você tinha do seu personagem. Tipo, o naipe de Powder representava então os seus atributos físicos, os atributos sociais era o Coração, copas, né? Copas. Eu acho que o mentais era ouros e de briga era estável. Exato. Exatamente. E aí você poderia escolher, né? Que o sistema adotava que todas as habilidades, as características que você tinha eram de nível mediano, né? E a partir daí você poderia escolher, então, acho que 2 níveis bons, né? Um nível ótimo e acredito que é 1 ou 2 níveis fraco, né? De uma habilidade. Era um negócio desse. Você podia escolher, o meu gênio pelo menos deixava a gente escolher mais itens fracos para de repente conseguir uma característica muito boa. Muito boa, é isso mesmo. Muita gente fazia isso na época, mas não era muito recomendado, porque aí sempre aparecia aquele engraçadinho com 50 habilidades lá embaixo e tal. Exatamente. Começava a fugir um pouco do que a gente estava comentando agora do background, né? Que na realidade era assim, você dá o tempero, né? O sabor mesmo, você dá o sopro de vida no seu personagem, né? Ele não é mais um amontoado de números, né? Mas a partir do momento que você começa a colocar também muitos defeitos, fica até difícil para o jogador interpretar e fica uma coisa totalmente descabida, né? É uma tosqueira. Acho que tem que ser uma relação 80-20, né? Você tem que ter 80% de atributos bons que você vai usar, mas você tem aqueles 20 lá que te incomoda, que é aquilo que... E que de certa forma a gente acaba sendo talvez mais conhecido pelos defeitos, né? Ficam mais marcados, né? Então, às vezes o alcoolismo do personagem que você criou lá, ele vai mais marcante do que o fato que ele sabe nadar bem, né? É verdade. E voltando às habilidades também, elas tinham níveis, né? E os níveis eles iam desde o nível fraco e eles iam até o extraordinário também. E o que dizia esse nível? Era um número que você somava junto com a carta, que tinha dificuldade? Você tinha que bater uma determinada dificuldade. Exato. E cada nível daqueles era um modificador seu. E aí você jogava uma carta para aumentar aquele modificador e tentar chegar na dificuldade. Tinha um lance, que eu não lembro agora exatamente como é que era, se você jogasse uma carta que não era do naipe daquela ação. Por exemplo, você estava no combate, que era espada, não lembro se era espada, mas enfim, vamos dizer que sim. Eu acho que era isso, Na casa de copas. Eu não lembro ao certo agora o que acontecia, se o valor era diminuído. Eu tô acessando aqui um arquivo que está zipado no meu HD há 10 anos atrás. Vamos lá. Eu acho que se você jogava a carta do naipe da ação, ela somava o seu valor inteiro. Isso. Se você jogava uma carta dos outros naipes, ela somava apenas 2. Acho que era um negócio desse. É o valor fixo e não era muito bom. E as figuras tinham um valor mais... Era 10, tudo. Acho que devia ser tudo 10, né? Não sei. Isso. Era tudo 10? As figuras eram 10? Eu não lembro. Aí você me apertou. Mas eu acho que esse arquivo está corrompido. Tinha um valor fixo. Se eu não me engano era isso. As figuras tinham um valor fixo. É um sistema bastante simples, né? Mas há 10 anos que não jogo, então não lembro nada. Não, assim, a proposta em termos de sistema, né? Eu estava pensando outro dia assim, de um RPG para você levar para acampamento, para você levar para quando você for na casa dos seus tios. Você pode. É um RPG que dá para você usar o sistema e improvisar alguma coisa usando baralho, né? Essa dinâmica de você ter alguns atributos, define uma dificuldade, cada um tem 4 cartas na mão, 5 cartas na mão. E aí você resolve as ações daquela forma, né? Acho que é um sistema que tem uma simplicidade nele que dá para você jogar. Improvisar um jogo, você está na praia, você não tem muito recurso, baralho, qualquer farmácia que você compra, né? Eu acho que tem essa característica aí que é interessante nas regras, né? De você poder improvisar um RPG aí de final de semana, né? Para introduzir alguém que nunca jogou, quando você não tem seus dados, não está com seus livros, né? Eu nunca cheguei a experimentar essa versatilidade do sistema, que na época a gente jogava na universidade, então era sempre na mesma casa, na República lá onde o GM morava,
e eles tinham uma garagem convertida para salão de jogos, cara, com uma mesa imensa, era muito bom. Não. Então, nunca cheguei a encontrar esse tipo de digamos assim, de problema. Uhum. Eu comprei umas Dragons antigas aí, que estava estudando recentemente o Dragonlance Saga, né, que é justamente um sistema que usa baralho. É um baralho próprio, né, que tem 8 naipes, mas o conceito é mais ou menos o mesmo, né? Cada naipe é um tipo de ação, você soma, você faz ação, soma carta e mais ou menos nessa dinâmica aí. E saíram 2 artigos na Dragon, uma Dragon 200 e pouco cada uma aí, falando de adaptações desse sistema do Dragonlance para o mundo de Ravenloft. E um dos artigos fala, inclusive, você adaptar o sistema Saga para o Master of the Red Death, que é um cenário vitoriano também, só que de terror. E cita, inclusive, opções para você usar o baralho tradicional, esse baralho que o próprio Castelo Falkenstein usa. Então eu imagino que por 2 caminhos distintos, né, devem chegar em RPGs muito parecidos, a dinâmica de você jogar em era vitoriana com o baralho tradicional, né, essa opção de jogar o Master of the Red Death. Bacana. Você chegaram a jogar o Dragonlance Saga com baralho também? Não, eu não conheço nenhum dos dois, né? Tanto nem o Dragonlance nem o Red Death. Eu cheguei a jogar o Dragonlance Saga e não foi uma experiência muito legal, assim, não por causa dos mestres ou do grupo, mas, sei lá, não curti o sistema, não curti a ambientação, achei que era muito mais do mesmo. Uhum. E, de maneira geral, enfim, fiquei pouquíssimo satisfeito com o Saga. O Red Death eu só joguei uma vez ou 2, mas foi com o sistema normal, dado. Isso é normal. Esse artigo, o artigo que eu citei, ele propõe uma adaptação do Ravenloft para o sistema Saga e com a opção de usar o baralho normal, né? Então bem experimentalista, mas imagino que ficaria uma coisa bem próxima aí do Castelo Falkenstein. Agora, se vocês jogaram mais o jogo do que vocês podem me explicar então o que diabos é o Castelo Falkenstein? Vou ter que puxar da memória agora. Mas o Castelo Falkenstein, se eu não me engano, era um castelo mesmo na Bavária, né? Agora na Prússia, um negócio desse. Bavária. Bavária. Baviera, né? Que eles falam na Nova Europa. Mas é a Bavária mesmo. O Alberon, o Rei das Fadas, se eu não me engano, morava lá e foi o local em que teve aquele experimento mágico que acabou atraindo o Tom Holland, que era um designer de computador, do mundo real para a Nova Europa. Foi exatamente lá. E se eu não me engano, o castelo tinha um lance de umas portas místicas, né, que levavam a outros lugares. Mas o castelo era cheio dessas maravilhas, assim. Aliás, foi dessa forma que aquele personagem de Star Trek acabou entrando no mundo de Falkenstein. Não, mas é isso mesmo, viu, Debord? A história é isso daí. Eu só queria acrescentar que tipo, o que levou mesmo a ideia do Castelo Falkenstein é que toda a história gira em torno de uma trama de substituição do rei Luís II, né? E que eles estavam fazendo o seguinte, na realidade eles estavam tentando, era uma das coisas que o Morroland estava fazendo, era tentar ver se eles conseguiam, né, fazer alguma forma de proteger esse rei. E para isso o Alberon, ele chegou e ele invocou os poderes, assim como ele era o grande representante das fadas lá, ele conseguiu levantar de um dia para a noite o Castelo Falkenstein. Então ele é todo mágico mesmo, e essa parte que ele tem passagens dimensionais, ele tem também a característica de cada dia os cômodos do castelo eles vão se modificando. Então, tipo, seria um lugar perfeito para eles para que eles se reunissem lá para desenvolver então a defesa contra o Chanceler de Ferro. Essa é mais ou menos a história. Isso, exatamente, é o Otto von Bismarck. Aí você vê que coisa engraçada, porque mais ou menos na época em que a gente começou a jogar é que veio a reunificação da Alemanha, né? Tipo, e o próprio personagem central, o Tom Holland, ele se pergunta, né? Como é que
seria o futuro da Nova Europa se você impede a primeira unificação alemã. Se você, portanto, remove as bases, por exemplo, para que aconteça uma Primeira Guerra Mundial. O que vai rolar a partir daí? Posso estar enganado, mas eu acho que isso é uma das coisas que faz ele ficar tão fascinado com a Nova Europa a ponto de querer morar lá. Você falarei do Rei das Fadas, né? No meu grupo, assim, o mestre, ele deixava a gente poder optar jogar com fada, anão ou humano, né? Não lembro se tinha outra raça. O dragão ele proibia, né? Então fada ninguém jogava porque era muito duvidosa a escolha, né? Então no meu grupo só tinha humano e eu costumava jogar de anão. Então eu fazia anão engenheiro, né? O que o Debord escreveu do anão dele lembrou muito do meu. Só que o meu anão ele andava com uma bengala, né? E uma espada escondida na bengala e um relógio de bolso, né? Eram os atributos principais dele. Só que eu não jogava de anão, eu jogava com um engenheiro mesmo. Eu sou engenheiro humano, né? O meu era anão, né? O meu só tinha o sotaque escocês porque ele era das costas. Isso. Mas o grupo de vocês, o mestre deixava jogar de dragão? Não, o primeiro grupo não. Quando eu encontrei Falkenstein, dragão era essa. Eu acho que, na verdade, dragão você nem pode, pelo livro, jogar como personagem, né? Opa, pode sim. Pode? Pode. Inclusive tem um capítulo que descreve a raça dracônica, né, cara, em detalhes, assim, desde a parte de evolução dos tempos imemoriais lá do primeiro compacto até os dias de hoje, né, até como é que funciona o hálito dracônico, como é que funciona o voo deles, que não é um voo normal, é um voo mágico. Nossa, tem bastante descrição, dá pra jogar de dragão, e eu tinha um jogador que jogava de dragão, cara. Bom, não, isso não aconteceu. No meu primeiro grupo, não. Ele acho que o GM considerava isso chutava demais até para o sistema de steampunk de fantasia. Mas a segunda vez que eu me reuni assim com pessoas diferentes para jogar Falkenstein foi divertidíssimo, porque o mestre criou uma personagem dragão, e dragões são shapeshifters, né? Eles podem assumir, por exemplo, forma humana e tal. E eu acabei jogando com um personagem que era um oficial do exército, assim, um cara, na verdade, um cara de baixa patente, ele estava ingressou na carreira militar para conseguir mais dinheiro, enfim. E tinha uma dragoa que era apaixonada por ele. E o plot, o gancho da campanha era essa, não só, era o mestre e eu e uma outra jogadora, e ela jogava de dragão. Mas não ficava desequilibrado, não, porque o mestre provavelmente era muito absurdo. E era um lagarto gigante de asas, né? E na hora do combate lá, acho que não estragava o jogo ou não? Ou o jogo não. Desequilibrado ficava, mas esse não era o ponto, entendeu? Sério, porque eu lembro, cara, que tipo, as regras assim, tem os benefícios de você jogar com um personagem dragão, mas tinha também as restrições, tipo, um personagem dragão, ele tinha a constituição física dele era meio baixa. O lance lá dos ossos, né, da constituição óssea do dragão é muito frágil, tanto que o voo dele é mágico por causa disso. Se ele fosse voar mesmo, ele ia se despedaçar no ar, entendeu? E mesmo na forma humana, o dragão ele ainda ostenta alguns traços que pode denunciar a natureza dele, que nem os olhos, né? Eles ficavam mesmo, em forma humana, eles ficavam com olhos felinos. Então, existiam certas coisas assim que meio que impossibilitavam de ser uma coisa muito absurda. E o hálito deles também era algo, assim, um efeito mágico que cansava eles também, entendeu? Então, pra jogar com um dragão até que não era tão chutado. Depende do seu personagem, né? Se ele for Munchkin, cara, ele vai adorar e aí vai descambar a sua aventura, né? Então, eu até achava um pouquinho desequilibrado, mas o fato é que o ponto da aventura não era esse, entendeu? Não era importar tanto assim se os personagens estavam desequilibrados ou não. E era bem legal, durou muito pouco tempo, na verdade. Durou 3 sessões, se tanto, mas eu me divertia a vera. E o melhor dessa história era o seguinte: a jogadora que fazia o dragão e tal,
Ela depois acabou se desligando do grupo porque estava fazendo mestrado, então estava estudando demais. E eu fui encontrar com ela 3 anos depois, quando eu comecei a mestrar Senhor dos Anéis. Né? Estava no final da trilogia, do cinema e tal, todo mundo entusiasmado. Eu abri uma campanha de Senhor dos Anéis. Aí aquele mestre me sugeriu, chama a fulana, porque ela tá aí de volta, tá a fim de jogar, etc. Eu falei, beleza, vou chamar. E aí a gente começou a namorar e hoje em dia ela é minha esposa. Que bacana, cara. Nossa, ainda bem que eu fiz um comentário dela que você estava jogando de dragão lá e tal, deixa quieto. O bacana, né, Divor, que você estava comentando aí da sua aventura, é que o foco da aventura foi bem a parte de romance mesmo, né, a parte assim social dos personagens, né? Exato. Então é uma característica assim super bacana que é abordada nesse RPG também. É uma das motivações do personagem, né, justamente essa parte da vida romântica, né? Quando o combate, ela aloprava e saía tostando todo mundo, mas tudo bem. O que cai entre nós, assim, pra quem, na minha época, né, com, sei lá, 14, 15 anos, jogava RPG, não é o que mais atrai no jogo, né, mas realmente é um apelo até que eu acho que, pelo que o Debord está descrevendo aí, ele não faz tanto tempo que ele jogou novamente aí, que acabou, já estava na faculdade, com a esposa dele fazendo mestrado, né. Então, até o fato do jogo ter uma tonalidade um pouco mais adulta faz com que ele perdurou ao longo desses anos, né? Pois é, vou te falar então, na faculdade, lá em Campinas, a gente jogou de 95 até 97, mais ou menos. Uhum. Mas assim, intermitente, né? Não foi tanto assim não. E aí eu voltei pro Rio, fiquei um tempão sem olhar para Falkenstein de novo. E aí teve essa sequência de 3 sessões de jogo de Falkenstein, da história do soldadinho lá e da dragoa, que foi em 2001. E aí nunca mais. Essa parte de jogo mesmo do Falkenstein, ela é engraçada. Eu acho que é pelo tom do jogo, né, como é uma coisa mais steampunk, era vitoriana e tal, talvez não é do agrado total, assim, né, da maioria dos médios, dos jogadores de RPG, né, mas, assim, eu também não tenho, assim, grandes, assim, arcos, histórias também. Eu acredito que a gente só jogou mesmo, só foi uma campanha que eu cheguei a abortar mesmo, porque aí o pessoal desistiu, e depois mais umas 2 ou 3 aventuras mesmo. Cheguei até a mestrar a aventura que vem no livro mesmo, mas nada mais que isso. Mas eu acho que tem se você falou do cenário aí, Romani, acho que tem uma coisa interessante do steampunk, em geral, esse steampunk clássico, vitoriano, assim, que para quem é jogador gameista, né, como eu, Marcelo, o pessoal todo do AD&D, que é uma época temporal que você consegue encaixar com certa coerência, né, duelos de espada e armas de fogo, né? Que eu acho que é difícil pra caramba de é muito difícil, cara. Porque se você já vai para um velho oeste, você já não tem mais combate corpo a corpo, né? É só tiro, né? Então essa época vitoriana aí, no máximo, história de pirata, né? Que também é mais ou menos aí nessa época, né? Eu acho que é o seguinte, a gente tá num podcast de escola velha, mas eu acho uma coisa muito curiosa a respeito dos RPGs antigos, que é o seguinte: essa mania que eles tinham de querer simular a realidade última das coisas. Então, por exemplo, por que não sei se aconteceu nos grupos de vocês, tá? Mas quando eu jogava AD&D, a galera viajava na maionese, querendo saber quanto seria o dano de uma arma de fogo, porque obviamente teria que ser mais que uma espada. Não tem que ser mais que uma espada. Será que... Entendeu? O nego ficava elucubrando. Quando, na verdade, as pessoas tinham que botar na cabeça, como talvez o Pondsmith tenha colocado, né, que todas as regras de um RPG são abstrações. Assim como as regras de combate são abstrações. E como tal, você não tem que ficar quebrando a sua cabeça muito para dizer, pô, quanto mais de dano uma carabina faz do que uma espadada, etc. Tal. Cara, faz dano suficiente para te matar. É isso que você precisa saber. Então, se o seu sistema de combate for abstrato bastante
para simular uma realidade cinematográfica, gótica, romântica, etc, etc, em que você pode matar um arquivilão com um tiro ou com um golpe de espada, e ao mesmo tempo você pode ter duelos que durem vários rounds assim, de tempo de jogo, então tá ótimo, então é isso aí que importa. Isso aí. Em termos de material de livro, assim, o que vocês tinham do jogo, né? Enquanto eu estava conversando, eu dei uma consultada aqui na internet, né, para ver se o jogo é um jogo valorizado como usado aí. Ó, pra você ter uma ideia, eu achei uma versão aqui, capa mole do Castelo Falkenstein a $45. A capa dura deve estar beirando 70. Não tem opção para comprar. Mais cult. Hoje em dia é cult. Ele sempre foi engraçado, né, bicho? O Falkenstein sempre foi aquele RPG bonitinho, na época que ele era publicado. Todo mundo dizia, pô, Falkenstein é legalzinho e tal, não sei o que e tal, mas pouca gente comprava. Eu, por exemplo, não tenho. Eu mesmo não tenho. Mas depois que ele saiu de linha, cara, começou essa adoração cult, essa veneração pro sistema, de uma tal forma que é difícil você encontrar um capa dura desse da vida por um preço acessível. Mas enfim, o meu primeiro grupo, o GM tinha o Corebook, né, obviamente. Nem se chamava Corebook na época, né? Uma terminologia mais moderna. E deixa eu ver, estou vendo aqui uma página dos vários suplementos que saem. Eu acho... Devia ter um tinha, né? Eu acho que ele tinha o Book of Sidious, mas eu posso estar enganado. Então verdinho, que eu tô vendo ele também. Cara, tá barato aqui, ó. Tá na faixa de $10 esse aí. $10. Isso você tá vendo onde, né? No Noble Knight? Noble Knight, é o minha referência. Qualquer aqui que lista os suplementos de Falkenstein. O outro GM, aquele da Dragoa e do Soldadinho, ele tinha bastante coisa. Ele tinha o básico, tinha o Steam Age, que era um que, olhando bem a descrição, eu gostaria de ter agora. Não fosse mais jogar o jogo, né? Deixa eu ver. Acho que ele tinha esse Book of Sidious. E, é claro, o que ele pessoalmente recomendava como o melhor suplemento da linha, que era o Comme il faut. Todas as coisas corretas e próprias, né? Mais ou menos um manual de como você deve se comportar na Nova Europa, como um cavalheiro ou uma dama polida da sociedade se comportam. Outros, por exemplo, preços de bilhetes de trem, mapas. É um suplemento bem legal. Bem legal mesmo. Ó, esses dois que você citou, tá na faixa aí de $10 também. Tem um que me chamou a atenção aqui, que eu não sei se vocês conhecem, chama Lost Notebooks of Leonardo da Vinci. Deve ser bem interessante esse aí também. Né? Uhum. Desde que a gente estava falando de gravar esse podcast, que eu ficava, Falkenstein é legal, posso contar algumas das coisas que eu fiz, relatar como eu conheci a minha mulher, etc, etc. E conversando sobre isso, tá batendo uma vontade de jogar isso de novo. A ideia é essa, hein? O pior que vai ser caro jogar ele, que eu tô vendo, cara, tá ficando um cara triste aqui. Comprar um capa mole é $45, pô, não, tá caro. Ô, Nerdcore. Oi. Você comentou desse último livro, né, o Lost Notebooks of Leonardo da Vinci, é isso? Isso, é um meio vermelhinho aqui que tem o homem vitoriano pelado na capa aqui. Então, eu não conheço o livro, tá? Mas assim, pelo que eu andei pesquisando e tal, deve ser um livro que ele dá muito suporte para uma das partes da história mesmo do Castelo Falkenstein, porque foi justamente os livros que o Tom Holland levou quando ele foi transportado para Nova Europa, que deram as ideias para eles conseguirem repelir os Panzers da Prússia que estavam invadindo a Baviera na época, né? Uhum. Eles chamavam de fortalezas terrestres, né? Achavam isso muito barato. Exatamente. E foi dos livros do Leonardo da Vinci que o Tom Holland estava estudando na época, né, quando ele foi transportado, que o Rhyme, que é um anão cientista lá dos aliados, que ele começa a desenvolver a tecnologia das fortalezas lá dos Zeppelins não me recordo agora, são a fragata celeste da Baviera, né, que eles
os navios voadores, né? Que eles são de metal, tal, que vira guerra, tal. Muito legal essa parte. Eu tô vendo aqui no Drive-Thru RPG, aquele site de venda de PDFs. Básico tá por $16 e os outros suplementos todos são uma faixa entre $7 e $10. A maioria tá $8,50. Ah, mas aí os suplementos acho melhor comprar ao vivo, viu? Tá nessa faixa de $7, $10 aqui. Mas aí você pega na hora, baixa e... não, tem um frete. E pessoal, por acaso vocês viram um livro que chama Six Guns and Sorcery? Eu acabei de abrir ele aqui na... Esse pra mim eu acho que deve ser o mais interessante porque é assim, a época vitoriana, só que no Velho Oeste americano. Eu já acho o cenário europeu mais rico. Eu acho que pode ser interessante uma campanha nos Estados Unidos, mas eu acho que perde um pouco o charme lá da Europa. Eu acho que tá certo que deve ter vendido horrores, né? Se não me engano, eu acho que foi o último suplemento da linha. Ó, esse aqui com uma data de 96. Parece que sim, porque o Falkenstein eu acho que de 93, 94 ele ganhou Ennis, né? Isso. Tem um aqui que é de 97, tá? O Memoirs of Oberon of Fire. Então esse aqui é 97. Então é o penúltimo suplemento aí, esse dos Estados Unidos. Esse do Alberon ele é mais um compêndio de fadas, né? É mais da parte lá da... Então esse como é de fada não conta, né? Oi? Como é de fada, então esse não precisa contar ele, não. Deixa eu falar. Pode ignorar esse aí. Mas, gente, você tem mais algum comentário do cenário? Alguma coisa mais pra falar? Eu acho que é um desses sistemas que marcou talvez a virada entre aquele estilo mais durão de RPG, tipo, contar hit points, você pegar o melhor equipamento, ver se as suas armas mágicas estão legais e tal, e em contrapartida, em comparação com aqueles sistemas mais light que a gente conhece hoje, especialmente dos indies, né? Então, eu acho que, não sei se foi o primeiro, tá? Não sei se o Falkenstein foi o primeiro que fez isso, mas foi o primeiro que eu vi. Então, acho que isso foi muito marcante nesse sentido. A prova disso é essa legião de fãs, de adoradores que o jogo tem até hoje, né? E assim, se a galera tem acesso a um cartão de crédito internacional para comprar, nem que seja um PDF ali da Drive-Thru, cara, eu recomendo fortíssimo que você se faça uma campanha hoje, já, agora, de Falkenstein. Porque às vezes é muito ruim quando você compra em PDF, porque você não pode ficar folheando e tal. Cara, as regras do Falkenstein, se você estudar por um final de semana, você decora. Você não precisa imprimir nada, você não precisa de nada. Você tem um baralho, um pedaço de caderno daqueles pequenininhos assim, já serve como ficha de personagem e é tudo que você precisa. Por isso que eu falei que é um sistema que você pode improvisar. Se você falar assim, eu vou inventar um sistema de RPG que usa o baralho tradicional para jogar, provavelmente você vai acabar chegando algo próximo do Castelo Falkenstein, né? Isso aí. Com certeza. Não tem como fugir. E vai ser, se você quiser jogar um RPG de final de semana, investir mais no cenário e uma campanha mais longa, ou mesmo pegar o sistema que é leve. Eu vou acampar, eu tô na casa da minha tia aqui, quero jogar um RPG, mostrar para meus filhos que é RPG, eu vou inventar uma coisa aqui, eu vou aproveitar esse sistema, contar uma história. É perfeito, eu acho que ele é bastante útil nesse sentido, né? Além de ser um cenário muito rico. De certa forma, tem um... eu sou muito fã de quadrinho, né, cara? Eu adoro quando tem aquelas viagens temporais, quando o cara altera um pouco o passado, sabe? E esse conceito que tem no Castelo Falkenstein de um passado levemente conhecido, eu acho que ele me atrai bastante, né? Você está em Paris, você conhece Paris, não é exatamente a Paris que nós temos hoje, mas é a mesma cidade de Paris, por exemplo, né? Eu acho legal o seguinte, apesar das regras serem muito costuradas com o cenário, e eu não lembrar muito assim das regras e tal, principalmente de magia,
Mas eu acho que não seria nada difícil você tirar, por exemplo, toda a parte de fantasia do jogo e substituir por um steampunk mais hardcore, assim, tipo um Liga dos Cavaleiros Extraordinários, sabe? Você vai fazer um negócio que não é tão leve, não é tão românticozinho, mas é mais punk, digamos assim, né? E eu acho que o sistema continua sólido. O sistema, pelo que eu vi, pelo que eu me lembro, continua tão sólido quanto. Você pode facilmente remover todos os elementos de alta fantasia e ele vai continuar tão apto a fazer um jogo, uma campanha de Liga Extraordinária quanto do Falkenstein puro, digamos. Perfeito, viu, Gibor? Porque a parte mesmo lá da descrição, sabe, dos países, como é que funciona toda a organização mundial mesmo, tirando toda essa parte de magia, também é muito rica, tem muito ponto ou muito gancho que você pode aproveitar para desenvolver muitas histórias de espionagem, sabe, de conspirações que dá para aproveitar mesmo, sem essa parte de magia. E outra, assim, mesmo o jogo, eu acredito que você só vai ter que fazer o seguinte: você vai remover um baralho, né, que é a mão lá da magia, só vai ficar o baralho de sorte mesmo, que é dos testes. Ou nem isso, você pode até fazer, por exemplo, uma série de aventuras girando em torno de temas ocultistas. Por exemplo, você lembra daquelas histórias do Sandman, que eram na era vitoriana, ou que iria para o passado, se passavam, né, em tempos antigos, ou até mesmo aquele primeiro arco, né, que ele está preso, lembra? Eu não acompanhei, não. Sim, de Sandman também eu não manjo tanto, mas eu poderia falar que até de histórias, tem do Batman, inclusive, né, os Elseworlds, coisas assim que teve da época vitoriana, né, teve inclusive um arco dele, 1889. Isso, Batman 1889. Pô, é facílimo você emular isso com Falkenstein. E você pode colocar as regras de magia. Verdade que eu não me lembro delas, então talvez tenham elementos de alta fantasia que não seriam exatamente adequados. Mas, pô, você pode fazer, por exemplo, um Call of Cthulhu vitoriano usando o Falkenstein. Ia ficar do caramba! Correto. E mais ainda, e vou mais longe, é um tipo de jogo que você não perde muito se você jogar pela internet, por exemplo, por fórum, por e-mail, porque você permite uma interação um pouco mais cuidadosa. Por exemplo, você pode até fazer um RPG epistolar, né, em que os personagens, na verdade, estão narrando eventos que aconteceram como se fossem trocando cartas uns com os outros. Nossa, que legal. Entendi. É mó barato. E eu acho que o sistema do Falkenstein, ele se presta muito bem para isso, porque, por exemplo, aí numa cena de ação, você pode resolver num fórum, ou nesses programas de jogar RPG pela internet, ou na própria Google Wave? No Google Wave, né, que a gente mencionou antes. E, enfim, aí depois escreve-se um texto, uma coisa, ou então não. Então, em vez de fazer epistolar, faz no formato de play by e-mail mesmo, ou play by fórum, e vai descrevendo a ação, com todo mundo participando na hora que der, na hora do almoço, por exemplo, ou de noite, e aí resolve-se a ação, e boa, e vai tocando a campanha. Quem é que se candidata? Podemos testar no Google Wave aí. O Dragonlance Saga, para mim, foi um dos cenários que, quando eu comecei a estudar um pouquinho do Google Wave, comecei a estudar um pouquinho do cenário, vi que encaixava, porque o fator aleatório da sorte é sempre meio chato de você lidar, né? O fato dos jogadores terem as cartas na mão, você não precisa ver, mas você pode controlar muito mais fácil isso aí. Você tem um panelinha à parte, você tem qualquer coisa do tipo. Você consegue lidar com o jogo sem ficar preocupado se o cara roubou na hora de rolar o dado, ou 500 rolagens de dado para resolver uma ação muito simples, né? É isso mesmo. Mas então, Romani, alguma mensagem final aí, alguma dica final, Você vai participar do nosso Google Wave, então, vai mestrar pra gente? Com certeza, cara. Com certeza. Eu acho que, tipo assim, a parte de mestre, cara, é uma coisa assim que eu já peguei gosto há muito tempo e, cara, eu topo, viu? Bom, assim, de mensagem, cara, o que eu poderia falar ainda do RPG? Eu acho que o RPG, assim, ele é muito, como a gente já mencionou aí, ele é muito rico, ele é abrangente. Eu acho que talvez nem caiba
a gente fazer só apenas um podcast falando dele, teria que ser até em assuntos específicos, mas o grande foco assim, que a gente poderia também pensar do Falkenstein é que aquele tipo de aventura um pouco mais inocente, daquela época que tinha mesmo o herói, que ele praticamente largava tudo para salvar então a mocinha do vilão, todas aquelas maquinações que o vilão desenvolvia, as engenhocas, os inventos diabólicos, tudo isso você encontra no Castelo Falkenstein. Eu acredito que assim, é um RPG muito bacana, assim, ele é extremamente flexível nas regras, são simples e permitem justamente isso que a gente está falando, que é a parte da interpretação. Eu acho que é onde deixa o jogador bem solto e, sabe, para ele abusar mesmo da sua criatividade para estar aproveitando aí uma aventura bacana, uma aventura que vai marcar. E eu recomendo, assim, para assim, absorver legal o universo, procurar pesquisar coisas relacionadas. Eu acredito que tipo as obras do mestre Verne, né, de Júlio Verne, mesmo o filme da Liga Extraordinária já dão algumas bases assim para o jogador que vai começar. Oi? Desculpa, Edward. O quadrinho, não o filme, pelo amor de Deus. Com certeza, o quadrinho. Não, o filme que é steampunk tem sempre que recomendar. O filme até ajuda um pouco, eu não chego a defender, tá? Mas eu prefiro muito mais o quadrinho, eu conheço, tem. Mas o filme steampunk que a gente tem sempre tá recomendando é aquele do Will Smith lá do Velho Oeste, né? Que tem uma aranha mecânica gigante. Olha, eu acho que vale mesmo pelas engenhocas, cara, porque de resto, se a gente for ir pela ideia do seriado mesmo, tem nada a ver, cara. Mas é assim, é o sabor mesmo, né? Onde você vai conseguir pelo menos algum tipo de referência para você começar a entender esse universo. E, bom, eu recomendo aí para quem ficou interessado para procurar o livro mesmo, a versão em português, que vale a pena, quem conseguir achar. Eu até dei uma pesquisada e achei 2 lugares interessantes, fazendo um jabazinho aí pro pessoal. Faz o jabá por enquanto é de graça, daqui a pouco nós vamos cobrar, viu? Então tá. Olha, o Castelo Falkenstein pode ser encontrado tanto na Devil Livraria quanto na D3 Store. É? Maravilha. Tá acessível ou tá no nível do importado aqui? Não, tá acessível. É maravilha então. Bom, acho que o meu recado final aqui sobre o cenário, né, que é um pouco da minha opinião sobre ele, é que tanto a parte de fluff dele é muito rica. Eu acho que essa pode ser uma estimativa dessa história alternativa, dessa época que tem essa conjunção aí de, como eu disse, você pode abstrair da parte mágica, mas você ainda assim tem a presença de espadas e armas de fogo, um pouco desse toque eu acho muito interessante. O sistema é muito bom, acho que é um sistema que ele é super simples e por isso ele pode ser importado, utilizado mais livremente, você pode improvisar muito com o sistema. E que o casamento das duas coisas é um casamento que deu certo. Só como curiosidade, eu já cheguei a ver até uma adaptação para Harry Potter utilizando o sistema do Falkenstein. É fácil. Não é mole? Harry Potter, mas assim, pelo que eu me lembro do Falkenstein, dá pra fazer isso mole. Adaptar fácil. Só um parênteses, vocês sabem que existe uma versão de GURPS para Castelo Falkenstein? Sim. Passei longe. Passou longe? Passei longe. Assim, a gente fala até como piada, né? Mas o fato é que, assim, respeito o GURPS pelo papel que ele teve, que tem ainda, talvez, mas eu nunca gostei, tá? Realmente nunca gostei. E quando eu vi que saiu Castelo Falkenstein para GURPS, eu falei, cara, assim, muito legal para quem curte. Vai lá, se você é do time de jogadores de GURPS, vai lá, curte bastante, joga pra caramba, mas, não me convida. Estranho assim que nesse ponto aí, o cenário que a gente tá destacando aqui, que ele é muito leve em regras, né, é um ponto positivo dele, que incentiva muito a narração, ele fazer esse casamento com um sistema extremamente pesado em regras, né, que é o caso do GURPS. Eu acho que... acadêmica, pra ver como é que ficou, né, mas... Será que não ficou alguma coisa tipo água e óleo? Nem se mistura. Pois é, pode ser estranho.
Às vezes um sistema mais dinâmico, assim, como por exemplo um Savage Worlds, um próprio Cortex, né, moderno, poderia ver uma reencarnação do Castelo Falkenstein hoje em dia, né? Sim. O Savage Worlds eu conheço, eu acredito que dá para ser transportado, sim, sem grandes problemas, viu? Talvez. Enfim, eu sacanei o GURPS e tal, desde que ele saiu. Tipo, não é só você não, viu? Todo mundo sacaneia o GURPS. Não, mas enfim, eu tenho um histórico muito ruim com o GURPS. Talvez no outro podcast eu possa comentar alguma coisa. Mas só para descascar. Mas eu sacanei o GURPS, mas é que não se trata nem dessa diferença, né, do Flux pro Crunch. É que eu acho que não tem muito a ver mesmo, sabe? O Falkenstein foi pensado de outra forma, foi executado de outra forma, as pessoas aprenderam a gostar de Falkenstein por causa dessa outra forma. Então, você pode jogar com GURPS? Claro que você pode jogar com Twents, pô. Enfim, eu tenho dúvidas se fica a mesma coisa. Ou por outra, eu tenho certeza que o sentimento evocado, por mais que a diversão seja tão válida quanto, que a sensação evocada é diferente. Sabores diferentes, é isso que eu quero dizer. Flavor é diferente. Isso. Mais alguma mensagem final, Dibor, pra gente poder encerrar esse papo aqui que tá divertido? Então, cara, eu ia dizer o seguinte, referências. Tudo de Júlio Verne, óbvio. Eu só posso falar 2 pontos, assim, que eu acho até, de repente, são um ponto positivo e um ponto negativo do sistema. Últimas coisas mesmo. Então fala aí. Beleza. Ponto positivo, uma característica do RPG é o seguinte, parte do cenário, você tem a capacidade de transportar personagens literários para sua aventura, porque na Nova Europa, tanto Arthur Conan Doyle quanto Sherlock Holmes são 2 pessoas que interagem entre si. É muito interessante isso daí. Tipo, o Tarzan também convive, né? Assim, tipo, os personagens literários eles existem na Nova Europa, assim como seus autores. E ponto negativo, eu acho que tipo geralmente assim jogadores acabam se interessando pelo RPG devido a esse lado. Tipo, tem a parte romântica, tem a parte aventuresca, que é essa parte de ação um pouco mais inocente. Mas talvez elas não gostem tanto da regra para mulheres lá, que é a regra de choque, né? Então qualquer tipo de ocasião que venha a dar uma surpresa ou algo, por exemplo, tipo um vilão vai aparecer de uma forma assim que a mulher não está esperando, ela pode desmaiar, entendeu? Então, a gente jogava que isso valia para as NPCs. É melhor mesmo, né? Porque também você jogar com a personagem mulher, ela desmaiar toda hora, né? Acho que o Paulo Antunes tem mania de jogar com a personagem mulher, né? Que vocês já comentaram aí. Ficar fora de combate. Ai meu Deus, eu gosto tanto de imagem. Ia odiar, hein? Referências é tudo, né? O Romani acabou adiantando um pouco do que eu ia falar. Júlio Verne, óbvio. Conan Doyle, Sherlock Holmes, óbvio. Você tem todos aqueles outros romances, não digo nem os romances góticos, né? Como, por exemplo, Frankenstein, o Bram Stoker, embora esses sirvam muito bem também. Pega um pouco aqueles filmes da fase expressionista da Alemanha, né? Na verdade são uns 30, 40 anos no futuro do Falkenstein, mas ainda dá para ter uma boa ideia assim, de clima e tal. Jogos, você tem Call of Cthulhu, especialmente naquela ambientação do final do século XIX. Se você pegar aqueles suplementos mais antigos de Cthulhu, eles servem pra caramba para você fazer uma aventura de mistério em Falkenstein. Enfim, literatura, cara. Quanto mais você lê a respeito do período, quanto mais você lê autores daquele período, você não pode errar. É simples assim. Fiquem até a próxima aí. O bate-papo foi divertido, conversar pela primeira vez com o Débora aqui, com o Romani também. Pra mim é estranho falar com o Débora, porque eu já escuto a voz dele há muito tempo no Holocast. A gente acha que se conhece, né? Que com a fala de assunto parecido, tem opiniões iguais. É uma coisa muito louca essa história de podcast, né, bicho? Mas vamos encerrar aqui, que meu esposo já tá atrás de mim. A sua não tá atrás de você não, Débora? Não, como eu disse, ela tá viajando.
Ah, tá. Só a sua. A qualidade do áudio caiu um pouquinho por causa disso, aliás. Estava no notebook. Então tá bom, pessoal. Obrigado por terem escutado aí mais um episódio do Adventures do Podcast. Espero aí escutar novamente a voz do Romani e do Debord em outros episódios. E até a próxima, pessoal. Saímos aqui. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Falou, gente. Até mais. Falou.